Ei, paz e graça a todos. Amém. Louvado seja o nosso grandioso Deus por essa noite, por este culto. Somos privilegiados por podermos estar reunidos mais uma vez a fim de louvar ao Senhor. Se por acaso não se vê a luz piscando aqui atrás, não é coisa de pegada moderna, não. Lá está tudo moderno, botando até luz para piscar agora para pregar, ele está botando, não é não? Já a lâmpada está com problema mesmo. Queridos, vamos dar continuidade então à nossa série de exposições no livro de Atos. Quero te convidar para que você possa abrir a sua Bíblia, livro de Atos, capítulo número 6. Capítulo número 6 do livro de Atos, nós iremos meditar do verso 1 ao verso 7. Quantos acharam, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas da distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez estamos diante do texto sagrado. Te agradecemos por esse texto de Atos 6, Pai. Te louvamos, pois a Tua palavra nos conforta, nos consola, nos corrige, nos edifica. Fala conosco através dela, ó Deus, e dá-nos graça para compreendê-la e, sobretudo, obedecê-la para a Tua glória, que oramos a Ti em nome de Jesus. Queridos, é inevitável que surjam conflitos internos na igreja devido à sua demanda. Mas diante deles, os cristãos precisam agir com a sabedoria que vem do Espírito, distribuindo funções de acordo com as qualificações de cada um. É inevitável que surjam conflitos em nosso meio. Só que diante desses conflitos, queridos, nós precisamos agir com a sabedoria que o Espírito nos concede. E precisamos distribuir as funções de acordo com a capacidade e as qualificações de cada um. No capítulo 18 de Êxodo, é relatado um episódio em que Moisés recebe um conselho do seu sogro Jetro. Jetro, ele tinha ido ao encontro de Moisés no deserto. E ele levou consigo a sua filha e os seus netos, ou seja, a mulher de Moisés, a esposa de Moisés e os filhos de Moisés. Ao se juntar a Moisés no deserto,
os orientavam, de modo que isso perdurou da manhã até o final da tarde. E enquanto isso, o povo permaneceu em pé, esperando Moisés atendê-los e julgar suas questões. Então Jetro viu isso. E quando ele viu isso, ele aconselhou a Moisés, porque ele percebeu que tanto o povo como Moisés ficavam exaustos devido àquela demanda que era muito grande e Moisés sozinho queria dar conta. Então Jetro, seu sogro, vai até Moisés e aconselha que Moisés separe alguns homens dentre o povo que possuíssem algumas qualidades morais e espirituais, ou seja, que fossem capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto, para que eles fossem chefes de pequenos grupos. Segundo o conselho de Jetro, estes homens deveriam resolver as causas do povo, levando para Moisés apenas as causas difíceis, as questões mais difíceis, para que com isso eles dividissem a carga do serviço com Moisés, e também para que Moisés se concentrasse mais na intercessão do povo diante de Deus e no ensino da lei para o povo. Então Moisés segue o conselho do seu sogro e faz conforme ele o orientou. Queridos, nesse texto de Atos, no capítulo 6, no verso 1 ao 7, nós vemos algo semelhante aqui. Nós vemos algo que acontece na comunidade cristã. Algo muito semelhante a este episódio que aconteceu no livro de Êxodo. Os apóstolos, assim como Moisés, eles se dão conta, eles percebem a sua limitação e que não dariam conta da alta demanda da igreja. Então eles sabiamente orientam a igreja para que separem 7 homens qualificados para que estes cooperassem no serviço ao povo de Deus. É interessante como Lucas, ao longo de Atos, várias vezes ele narra eventos que acontecem na igreja, na comunidade cristã, que formam um paralelo com episódios que aconteceu com o povo de Israel no Antigo Testamento. Lucas está traçando uma ligação entre o povo de Deus da Antiga Aliança com o da Nova Aliança. E nesse texto a gente vê isso mais uma vez. Lucas vai relatar um conflito que surgiu na comunidade dos discípulos de Jesus em Jerusalém. Ele vai mostrar como essa tensão foi resolvida com sabedoria pelos apóstolos, trazendo uma direção e uma resolução para aquele conflito. Lucas informa como foi levantado alguns líderes na igreja, a fim de auxiliar na demanda. E no final do seu relato, Lucas mostra que tal conflito que surgiu na igreja não foi capaz de parar o crescimento dela. Vejamos então algumas partes desse episódio que Lucas escreve. Em primeiro lugar, a gente vai ver a natureza do conflito na igreja. A gente vai ver isso no verso 1. Porque nesse texto, Lucas vai relatar, nesse verso, Lucas vai relatar que junto com o crescimento da igreja, também cresceu a demanda, a sua demanda. A demanda do serviço na comunidade. Conforme a igreja crescia, conforme os discípulos se multiplicavam em Jerusalém, a demanda também crescia. E é algo natural. E devido a esse fato, Lucas vai nos mostrar a primeira
diária de alimento. Conforme Lucas já nos informou em Atos, havia um fundo comum na igreja para a beneficência, ou seja, para sustentar os carentes na comunidade. E um dos grupos de maior necessidade eram das viúvas, pois a menos que as viúvas tivessem um filho adulto morando com elas, para garantir-lhes a subsistência, elas estariam completamente desamparadas. Afinal, não existia qualquer tipo de benefício, nem previdência social para a assistência dessas viúvas dessa época. E a igreja de Jerusalém, irmãos, e precisamos destacar isso aqui que Lucas nos mostra, que a igreja de Jerusalém era constituída de dois grupos de judeus. Os primeiros eram os judeus helenistas, ou seja, aqueles que eram judeus da dispersão, que nasceram em outros lugares do mundo, que não na Palestina, na região de Israel. E esses judeus helenistas, além de nascer em outro lugar, a não ser no território de Israel, eles também falavam grego. Era a sua língua nativa, era o grego. Enquanto que os judeus hebreus eram aqueles que nasceram no território, eram nativos da Palestina, do território de Israel, e falavam, a sua língua nativa era hebraico-aramaico. E surgiu uma tensão justamente durante dentre estes dois grupos, porque os judeus helenistas de fala grega, eles reclamaram que as suas viúvas, ou seja, as viúvas helenistas, que eram em número muito grande naquela época, na cidade de Jerusalém, os judeus helenistas reclamaram que as suas viúvas estavam sendo esquecidas e não estavam sendo cuidadas da mesma forma que as viúvas hebreias, no que diz respeito à distribuição de alimento, à assistência a estas viúvas. E isso gerou um conflito interno na igreja. Essa é a natureza do conflito que surgiu na igreja de Jerusalém. Irmãos, alguns conflitos na igreja, sem dúvida, são gerados de forma desnecessária. E muitas vezes é fruto de crentes imaturos ou orgulhosos. Porém, alguns conflitos que surgem na igreja surgem de uma causa justa, como nesse texto que nós estamos lendo. Portanto, nós não podemos olhar para um conflito da igreja e simplesmente dizer: isso é coisa de gente que gosta de confusão. Não há motivos para isso. Não, queridos. Nós precisamos identificar a natureza dos conflitos e tensões que surgem em nosso meio e verificarmos quais são os membros que estão sendo prejudicados ou em estado de vulnerabilidade em qualquer área da sua vida. Nós não podemos fazer vistas grossas. Nós não podemos desprezar os conflitos, porque alguns surgem de causas justas. Portanto, nós precisamos ter discernimento para identificar a natureza dos conflitos. E outra coisa, queridos, nós também, muitas vezes, gostamos de diminuir ou menosprezar a dificuldade do nosso irmão. Achamos que é exagero ou drama dele. Tudo isso porque nós não queremos nos engajar na luta e na aflição do nosso irmão. Porém, a igreja de Cristo se preocupa uns com os outros. E como disse Paulo em 1 Coríntios 12:26, se um membro do corpo de Cristo sofre, todos sofrem. Se um membro sofre,
às dificuldades, aos conflitos, às aflições que acontecem com os nossos irmãos na fé. Amém? Em segundo lugar, Lucas vai mostrar a posição sábia dos apóstolos diante do conflito na igreja. A gente vai ver isso nos versos 2 ao 4. Lucas nos informa agora que diante dessa situação, diante dessa tensão na igreja, os apóstolos perceberam que não conseguiriam dar conta do serviço sem prejudicar o ensino das Escrituras. Então, agindo com sabedoria, eles reuniram toda a igreja, toda a comunidade, passaram essa situação a eles, a fim que fosse tomado uma atitude diante daquela situação. E nos versos 2 ao 4, Lucas escreve assim: por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e da sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Irmãos, para não negligenciar a sua principal função, os apóstolos tomaram uma decisão através da sabedoria que foi concedida pelo Espírito Santo. Eles orientaram a igreja a separar um novo grupo de líderes, composto por 7 homens, a fim de que fossem encarregados do serviço aos necessitados. Serviço esse que até então era exercido pelos próprios apóstolos. Os apóstolos fizeram isso, irmãos, para que pudessem se dedicar ao ministério da oração e ao ministério do ensino e pregação das Escrituras, pois a responsabilidade teológica da igreja era dos apóstolos. E eles perceberam isso. E eles perceberam que não dariam conta. Ou melhor, que se eles se dividissem daquela forma, eles negligenciariam aquilo para o qual Deus o chamou, a sua responsabilidade teológica na igreja. Todavia, queridos, devido a esta função de assistência aos necessitados ser de grande responsabilidade, e também pelo fato de ter que se lidar com finanças, não poderia ser qualquer homem para assumir esta função. Os apóstolos listaram algumas qualificações morais e espirituais como pré-requisitos para a escolha dos 7 homens. Eles tinham que cumprir esses pré-requisitos, que está no verso 3. Bom testemunho, cheio do Espírito e de sabedoria. Ou seja, cheio do Espírito e cheio de sabedoria. Ou cheio da sabedoria que vem do Espírito. Estas eram as qualificações que aqueles 7 homens tinham que ter para assumir essa tão importante função. Irmãos, uma vez que a liderança identifica a natureza do conflito na igreja, ela precisa agir de forma sábia e direcionada pelo Espírito, a fim de sanar o problema da igreja. Nós temos a promessa que o Espírito Santo derramará sabedoria sobre nós para sabermos como agir, e precisamos usar essa sabedoria para agir e sanar os conflitos na igreja. O autor A.W. Tozer, ele escreve assim: as dificuldades da igreja também são espirituais e permitem uma resposta espiritual.
oração, humildade e a aplicação generosa do Espírito de Cristo curam quase qualquer mal na comunidade de crentes. Precisamos agir com sabedoria, não só identificar o conflito, mas com a sabedoria que vem do Espírito, agir para sanar estes conflitos internos em nosso meio. Nós não podemos jogar para debaixo do tapete. Já pensou se os apóstolos jogassem para debaixo do tapete? Rapaz, e aí Pedro chegava atrás de irmão, rapaz, você está sabendo aí? Os helenistas estão virados. Os helenistas estão retados da vida porque a viúva deles não está tendo tanta assistência como as viúvas hebreias. E aí o que a gente vai fazer? É esperto, vamos mexer com esse negócio não? Se mexer é pior. Vamos fingir que não está acontecendo nada, vamos continuar pregando aqui, deixa esperto. Você já imaginou? A bola de neve queria virar? E muitas vezes bolas de neve são criadas em nosso meio porque a gente não quer resolver os nossos conflitos. A gente quer jogar para debaixo do tapete. E jogar debaixo do tapete, meu irmão, não resolve. Tapia, mas não resolve. Agora nós precisamos agir com a sabedoria que vem do Espírito, não é de qualquer forma, para trazer resolução aos conflitos em nosso meio. Agora, irmãos, isso aqui é muito importante. O fato de membros sofrerem, passarem por diversas dificuldades nas quais precisam ser assistidos, isso pode nos levar a pensar que ao invés de investirmos tempo em oração e ensino bíblico, nós deveríamos investir tempo na assistência daqueles que precisam. Nós só podemos ser tentados a pensar isso. Para quê? Ficar gastando tanto tempo com oração, com o ensino da palavra? A gente podia estar usando esse tempo para ir para os necessitados, para ir ao encontro dos necessitados. Você imaginou os apóstolos? Rapaz, as viúvas estão passando, não estão tendo assistência. E agora o que a gente faz? Não, vamos assisti-las. Mas peraí, termine a pregação, deixa o quieto, mas o importante é cá. E a gente pode ser tentado, irmãos. Para que esse negócio? Para que tanto culto de ensino? Para que tanto culto de doutrina? Para que tanto culto de oração? A gente podia estar fazendo ação, indo e assistindo. E a gente precisa ter cuidado. A gente precisa ter cuidado, queridos, porque isso é um grande erro. Não há como ajudar a igreja. Escute isso aqui. Você pode esquecer toda a mensagem hoje, mas lembra para mim isso aqui. Não há como ajudar a igreja sem oração e sem palavra. Não há como assistir aos necessitados da igreja sem oração e sem palavra. Eu estou dizendo que a gente deve ficar com a palavra, a oração, e esquecer a assistência. Não, eu estou dizendo que a gente não pode negligenciar a oração e o ensino das Escrituras, porque senão a gente não vai conseguir ajudar ninguém. Essas atividades não podem ser negligenciadas. Sabe por quê? Porque se forem negligenciadas, nós começaremos a agir sem sermos conduzidos pela voz de Jesus. Sem sermos conduzidos pela sabedoria que vem do Espírito, sem oração e sem palavra, nós agiremos, ao contrário dos apóstolos, nós agiremos sem ouvir a voz de Jesus e sem a sabedoria do Espírito. É por isso que precisamos de palavra e oração. E é por isso que os pastores, presbíteros da igreja certamente têm inúmeras tarefas, porém a principal é o ministério da oração e do ensino e da pregação das Escrituras. Irmãos, eu sei que é muito importante as
várias tarefas do pastor: visitar, fazer culto fúnebre, casamento, sabe? Aconselhamento. Às vezes a gente chama até para desentupir cano em casa. Várias tarefas do pastor são extremamente importantes. Mas grave isso aqui: a função principal do líder da igreja é o ministério da oração e do ensino da palavra. Foi para isso que Deus nos chamou primeiramente. E a gente vê isso na vida dos apóstolos desse texto. Em terceiro lugar, Lucas vai nos mostrar a escolha de pessoas qualificadas para auxiliar na demanda da igreja. A gente vai ver isso nos versos 5 e 6. Lucas agora vai apresentar 7 homens que foram escolhidos pela igreja para serem encarregados da assistência aos pobres na comunidade. Versos 5 e 6. Tal proposta, ou seja, a proposta dos apóstolos, agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicador, Timon, Parnas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Irmãos, a proposta dos apóstolos de separar estes homens foi aceita por todos da comunidade. Então, os próprios membros, não foram os apóstolos, presta atenção nisso aqui, os próprios membros da igreja escolheram 7 candidatos que preenchiam os pré-requisitos que os apóstolos deram para assumir o ministério de serviço na igreja. Então, os 7 foram comissionados, ordenados ao ofício, através da imposição de mãos dos apóstolos. Diante dos nomes que Lucas nos cita aqui, destes 7 homens, e é interessante que 7, em Atos, lá no final de Atos, Lucas vai usar essa expressão, Filipe, um dos 7, remetendo este texto do capítulo 6. E diante desses nomes, desses 7 homens que Lucas cita aqui, parece pelos nomes que todos eles eram judeus helenistas, gregos, de fala grega, indicando que a igreja os escolheu dentre aqueles que estavam reclamando e se queixando que as suas viúvas não estavam sendo assistidas. A igreja escolheu, do próprio grupo que estava sendo prejudicado, escolheu os 7 homens para aquele serviço. E ao citar o nome dos 7, Lucas tem uma intenção. Isso aqui não é um acaso. Não é que Lucas estava querendo preencher o esquema dele, eu vou botar o nome aqui para dar um negócio mais substância. Não, Lucas tem uma intenção. Os 2 primeiros nomes que Lucas cita, que ele bota logo na frente, são Estevão e Filipe. E ele inclusive dá ênfase a Estevão, porque ele mostra algumas características: homem cheio de fé e do Espírito Santo. Lucas ele tem uma intenção aqui. Por quê? Porque nos próximos capítulos, Lucas ele vai narrar o ministério e a vida de Estevão e o seu martírio, e também o ministério e a vida de Filipe. É por isso que ele coloca na frente, dá destaque, e principalmente a Estevão, que a partir do verso 8, que a gente vai ver semana que vem, ele vai narrar a história, o ministério de Estevão, bem como o seu martírio por mão dos líderes religiosos judeus. É por isso que ele dá esse destaque a estes 2 aqui. Outro que nos chama a atenção aqui é Nicolau, o último nome dessa lista que Lucas apresenta. E ele diz que Nicolau era um prosélito natural da cidade de Antioquia, da Síria. Um prosélito era um gentil convertido ao judaísmo.
escolheu para assumir aquela função. Irmãos, e apesar destes 7 homens não serem chamados de diáconos, eles não são chamados de diáconos aqui, nesse texto. Alguns estudiosos acreditam que nesse texto aqui, a instituição, está relatada a instituição do diaconato da igreja, que aqui é a origem do diaconato. Mas a gente precisa ressaltar que eles não são chamados de diácono, a sua função não é chamada de diáconos ou de diaconato. O que aparece nesse texto aqui é um substantivo diaconia, no verso 1, traduzido por ministério ou distribuição, e também aparece o verbo diaconeu, que aparece no versículo 2, traduzido como servir. Daí se deriva a palavra diáconos, servo, ministro, que mais para frente Paulo vai chamar estes servos da igreja de diácono. Amém? Irmãos, existem qualificações que aqueles que irão assumir uma função na igreja precisam ter. Isso está de maneira explícita nesse texto. Não existe, irmãos, essa história de alguém ser empossado pela liderança da igreja em um ministério, simplesmente porque teve um sonho, ou recebeu uma profecia, ou sentiu no coração. Não existe essa história. A comunidade precisa enxergar essas qualidades e qualificações e capacidades na vida de um membro, para que ele seja empossado em um serviço, em um ministério. Agora sim, irmãos, o desejo do coração é um dos sinais que Deus usa, que Deus nos mostra que Ele está nos chamando a um ministério específico. E outra coisa, nós também, eventualmente, podemos receber uma mensagem profética confirmando este chamado de Deus. Eu não nego. Porém, um outro sinal fundamental é o reconhecimento da igreja local. Sem isso, muito provavelmente estamos querendo exercer uma função para a qual Deus não nos chamou. Já viu aquelas pessoas que já congregou em 73 igrejas? E aí você pergunta para ele por quê? Porque não me reconheciam lá. Porque eu tenho um chamado de pastor, e o pastor lá não tem ungir, não tem visão, invejoso. Mas nas 73 igrejas, é tudo sem visão. Eu tenho convicção do meu chamado. Não, mas porque a igreja não viu isso, só ele que está vendo. A igreja não enxergou essas qualidades para essa função. Às vezes a igreja estava reconhecendo qualificações dele para outra função, mas ele quis insistir naquilo que ele achava que Deus estava chamando. Portanto, um dos sinais para você ter certeza do ministério que Deus lhe chamou para exercer é o reconhecimento da igreja. A igreja local vai perceber isso em você. Não força a barra. A igreja vai perceber. A igreja vai enxergar e vai reconhecer as qualificações que você tem para exercer o ministério que Deus lhe chamou para exercer. Amém? Outra coisa que a gente aprende aqui nesse texto, irmãos, é que o pastor não conseguirá atender a todos sempre que precisarem. Principalmente em uma igreja com muitos membros. O pastor não vai dar conta de assistir todo mundo sempre que eles precisarem, a todo momento. É por isso que é fundamental que haja cooperação, tanto da equipe de líderes como dos próprios membros. Somos cooperadores, queridos, uns dos outros. E se conseguirmos ajudar o nosso irmão, muitas vezes não será nem necessário levar a questão para o pastor ou para os presbíteros da igreja. Mas o problema é que a gente acha que só o pastor tem que resolver o problema, que só o pastor tem que visitar.
Só o pastor tem que mandar um zap. Só o pastor tem que ligar para saber como é que está. Aí a pessoa está em casa, passando por dificuldade. 15 irmãos ligou para ele e mandou um zap para saber como ele está. Mas o pastor não mandou. Ah, essa eu vou sair dessa igreja. O pastor não liga. O pastor negligencia a sua função. Não vai dar conta, queridos. Uma igreja pequena, eu ainda tenho minhas dúvidas, mas vai lá. Mas uma igreja com muitos membros, ele não vai conseguir cuidar. Por isso que o pastor, é por isso que a liderança, é por isso que o conselho precisa de uma equipe. E além dessa equipe de liderança, precisa uns dos outros. Independente se você tem cargo, se você tem função na igreja, meu irmão, você é um membro desse corpo e você precisa ajudar e cooperar, assistir ao teu irmão, ajudar o teu irmão. Porque se a gente deixar tudo nas costas da liderança, o que vai acontecer é o que estava acontecendo aqui na igreja de Jerusalém. Alguns sendo assistidos, outros não. Amém? E em quarto lugar, Lucas vai nos mostrar crescimento contínuo na igreja. No verso 7. Lucas agora vai encerrar o seu relato. Vai encerrar o relato desse evento, trazendo mais um resumo do estado da igreja. Lembra que Lucas sempre traz resumos do estado da igreja. No verso 7 ele vai trazer mais um, ele diz assim: assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Ele quer enfatizar isso, é por isso que ele abre e fecha o relato com isso. Os discípulos cresciam, a comunidade crescia. Lucas deixa claro, irmãos, que o resultado dessa organização da igreja é que a palavra de Deus era divulgada, e isso estava fazendo com que mais discípulos de Jesus fossem gerados. O crescimento da igreja, a gente vê isso muito claro no verso 7. O crescimento da igreja estava diretamente ligado ao crescimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente no número dos discípulos. Até mesmo os sacerdotes judeus estavam se convertendo. Mesmo diante dos conflitos, a igreja não parava de crescer. Irmãos, nós não podemos perder o foco da nossa missão, que é espalhar a palavra de Deus. Para isso, nós dependemos da sabedoria e da direção que vem do Espírito, para nos mantermos unidos e em comunhão. Dificilmente, guarde isso aqui, dificilmente conseguiremos fazer discípulos e espalhar a mensagem do Evangelho se não estivermos em sintonia e em harmonia. Antes de Jesus ordenar que seus discípulos pregassem o Evangelho a toda criatura, ele orou ao Pai e disse assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. João 17, dos versos 20 ao 23. É a oração de Jesus aos seus discípulos, antes de comissioná-los a sua missão. Pai, que eles sejam assim como eu sou um contigo. Queridos, a missão na qual Deus chamou a igreja para participar está fundamentada na comunhão dos santos. Porém, todavia, temos que lembrar que Deus faz com que seu povo cresça e se multiplique, apesar das nossas limitações e falhas. Afinal, a missão da qual participamos pertence a Deus.
E Ele faz crescer a sua igreja, o seu povo, apesar das nossas falhas e limitações. Amém? Queridos, nós podemos perceber que a igreja primitiva não era perfeita. Isso fica claro nesse texto, em outros mais no Novo Testamento. A igreja primitiva, tinha os seus conflitos e suas tensões. Inclusive, pelo fato de ser constituída de pessoas tão diferentes. A gente vê nesse texto. Judeu que fala grego, judeu que fala aramaico, hebraico, provavelmente faziam cultos separados na língua de cada um. E isso surgiu conflitos, fez surgir conflitos. Porém, os cristãos buscavam se unir para resolverem as questões e continuavam em comunhão, servindo e adorando ao Senhor. Afinal, eles possuíam a mesma fé no mesmo Cristo. Irmãos, apenas Jesus é capaz de unir pessoas tão diferentes e inseri-las em uma comunidade. Pobres e ricos, judeus e gentios, doutores e iletrados, viúvas, casadas e solteiras, líderes e liderados, em Cristo nós somos um. Amém. E através da sua obra na cruz, Jesus reuniu gentes de todas as raças, condições, culturas e capacidades. E em Cristo, disse Paulo, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. Ele nos fez um povo só, o seu povo. Você pode adorar a Ele por isso. A cruz nos uniu, irmão. Glória a Deus. Em Cristo somos um povo. E esse povo é chamado de povo de Deus. Você pode adorar ao Senhor Glória a Deus. e aplaudir bem forte.